Se o Ezequiel do presente encontrasse o Ezequiel do passado, ele o convenceria de que Deus existe? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e há dias eu tenho tido vontade de conversar com vocês a respeito do que finalmente eu aqui estou gravando. Eu já falei para alguns de vocês aqui no canal, para aqueles que já assistiram, que eu consumo muito conteúdo de ateus, né? Isso há muitos anos, desde sempre mais ou menos. E eu me interesso pelo pensamento dos ateus. Eu acho muito divertido, assim, muita coisa que os ateus mais bem-humorados, mais inteligentes, mais bem embasados falam a respeito das coisas. Tanto referentes à religião cristã, bíblica, quanto a outras religiões e outras ideias e questões em geral da vida, né? Hoje mesmo eu estava vendo testemunho de um ateu que é casado com uma cristã, e aí eles contando um pouco como é que funcionava o relacionamento entre eles, tal, etc. Bem legal. Até inclusive mandei para um rapaz que pediu alguns aconselhamentos aí em relação a julgo desigual e tal, não sei o que, aí mandei para ele dar uma olhada. Enfim, mas o fato é que eu consumo esses conteúdos assim há bastante tempo e estou muito acostumado, né, com conteúdos de ateus de uma forma mais ou menos geral. E já há alguns dias assim eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre isso. Tem um ou outro vídeo no canal assim falando sobre ateísmo, mas é muito pouca coisa. E na verdade, assim, eu não tenho nenhuma vontade de fazer apologética na direção dos ateus. Não sei se eu vou conseguir deixar claro um pouco por que eu me sinto assim, que eu penso assim aqui nesse vídeo. Pode ser que eu ainda faça no futuro alguns outros vídeos a respeito dessa questão, mas eu jamais teria assim um ministério dedicado a convencer ateus de que Deus existe, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que as doutrinas bíblicas são a verdade ou são corretas, por isso, por aquilo. E eu penso isso assim por várias razões. E na verdade, a principal razão que eu tenho para agir dessa forma e pensar dessa forma é assim a minha própria experiência no ateísmo, né? Eu me tornei ateu super jovem, como eu já contei aqui no canal, e naturalmente também você pode estar assistindo esse vídeo sem saber, né, da minha história, mas eu já contei um pouco da minha história aqui no canal e contando um pouco que eu me tornei ateu super jovem. E a minha pergunta então no título do vídeo é exatamente essa, né? Se o Ezequiel do presente, do canal Vem Senhor Jesus, encontrasse o Ezequiel do passado, ateu, eu conseguiria convencer aquele Ezequiel lá de que Deus existe? E a resposta curta e grossa é não. Jamais, sob nenhuma hipótese. Mas então como é que o Ezequiel se tornou crente em Deus se ele não conseguiria convencer o Ezequiel do passado de que Deus existe? E eu queria conversar um pouco para vocês, com vocês, falar um pouco para vocês assim como que foi o meu processo de deixar de ser ateu, sem entrar em muitos detalhes assim do meu testemunho de conversão de forma mais ampla, tá? Focando um pouco nos elementos referentes ao ateísmo, especificamente falando. Bom, a primeira questão assim que eu gostaria de trabalhar é que o meu exercício mental aqui, ele obviamente envolve uma disparidade de armas que precisa ser considerada, que o Ezequiel crente é uma pessoa muito mais madura, muito mais velha do que o Ezequiel ateu. Eu fui ateu dos meus 10, 11 anos até os meus 21, 22 anos, mais ou menos. Aí foi um período de uns 10 anos na minha vida em que eu fui completamente ateu, beleza? Então, o Ezequiel hoje, com 41 anos, é uma pessoa muito mais madura do que um jovem, também criança, com 10, 11 anos de idade, ou adolescente e jovem adulto, certo? Então, existe uma disparidade de armas nessa relação,
Mas essa disparidade de armas, ela não alivia o meu argumento, ela só piora o meu argumento. Porque mesmo eu mais maduro, com mais bagagem na vida, com mais conhecimento, não conseguiria convencer um moleque, um jovem, que Deus existe? No caso, a mim mesmo, se eu me encontrasse jovem. E a minha resposta é não. Eu jamais seria convencido, quando jovem, se encontrasse uma pessoa como eu que me contasse a sua história e me contasse as suas convicções religiosas. Eu acharia tudo completamente absurdo, ridículo, equivocado, errado, ruim, mentira e fim. Mas então, como que é isso? Como é que foi isso? Bom, eu me tornei ateu de uma forma muito natural. Tipo, não foi uma coisa gradativa, não foi uma coisa da parte de ninguém que me influenciou a me tornar ateu. Cara, foi uma coisa muito doida, assim, cara. Eu, do nada, tipo, do dia pra noite, concatenei, tipo, Deus não existe. E eu era super jovem, eu realmente acho que não tinha 11 anos de idade. Minha cabeça lá infantil e tal, com aqueles dilemas, né? Jovem, ou pré-adolescente, ou coisa do tipo, e tal, juvenil. E não, Deus não existe e fim, tipo, não era nem um negócio do tipo assim, cara, eu acho que talvez Deus não existe. Não, pra mim não era assim, não era uma coisa agnóstica. Não era uma ponderação do tipo, estou com a sensação de que talvez, quem saiba, Deus não existe. Não, para mim era o contrário, assim, era a certeza absoluta que Deus não existia. Essa convicção, ela não me abandonou nos próximos anos, à medida que eu fui amadurecendo, e muita coisa confirmava, assim, o meu ateísmo na minha experiência, na minha cabeça, em função das coisas que eu via e vivia, entendia, lia, experimentava e tudo mais. E assim, eu era muito tranquilo e feliz quanto a isso. Eu sentia assim que esse elemento de descrença em Deus era um elemento que fazia sentido, era positivo, era uma coisa que me dava uma identidade da qual eu podia me orgulhar. Isso é uma coisa interessante assim, a respeito da minha experiência. Eu não era um ateu militante querendo convencer outras pessoas que Deus não existia. Eu acho que praticamente eu nunca tive a postura, por exemplo, que eu tenho de apologética cristã hoje. Eu nunca tive isso quando eu era ateu. Nunca. Eu nunca tentei convencer ninguém que Deus não existia. Pelo contrário, assim, eu até não conversei a respeito desse tema durante a maior parte da época em que eu era ateu. Eu era ateu, eu para mim, eu comigo, e nunca entrava em debates, nunca entrava em polêmicas, nunca entrava em discussões a respeito de nada com ninguém em relação a esse tipo de coisa. Inclusive, se pessoas assim fora do meu círculo mais íntimo viessem com esses papos, Deus abençoe, vai com Deus, etc e tal, eu nunca desrespeitava e dizia, vá pro inferno você aí, que não sei o quê. Pelo contrário, amém, Deus abençoe e tal, um abraço, sabe essas coisas assim? Mas nunca de coração de quem crê em Deus, só para se livrar das pessoas, né? E assim, tipo, foi uma coisa bem interessante, assim, e tudo mais. Só que vamos pular a parte da minha conversão e vamos lá. Agora o Ezequiel já é convertido, é crente em Deus, na Bíblia, é pastor, é teólogo, é debatedor. E agora esse Ezequiel vai conversar com o Ezequiel jovem. Como é que seria esse papo? Bom, se eu tivesse de alguma maneira, sei lá, assim, não meramente uma oportunidade, mas tipo uma obrigação de sentar com um jovem que não crê em Deus. E ele viesse me perguntar curioso, cara, eu não creio em Deus, você crê? Eu creio. Por quê? Ele me fizesse essa pergunta do tipo assim, para que eu poderia apelar para dizer por que eu creio em Deus?
Bom, eu poderia apelar para vários dos argumentos que existem a respeito da existência de Deus na história da filosofia, na história da teologia, um monte de argumentos aí que foram desenvolvidos ao longo do tempo e tudo mais para dizer que Deus existe. Argumentos filosóficos, teológicos, racionais, que implicam, sei lá, argumento moral, argumento teleológico, argumento Kalan, que chama, né, do William Lane Craig, que gosta muito dele e tal, etc, etc, etc. Mas, sinceramente, eu acho que eu não iria por esse caminho, tá? Não porque eu creio que esses argumentos são absolutamente falhos e tudo mais. Eles não dão conta de provar que Deus existe. Eles dão conta de dizer que a crença em Deus é racional. É possível, né, esses argumentos dessa ordem. E, em geral, o argumento que a gente mais vai apelar para dizer que Deus existe, e isso é assim, é uma força e é uma fraqueza da questão, é a nossa experiência com Deus, né? Tipo, é complexo a gente escapar disso. A gente pode trabalhar de outras maneiras, mas, pelo menos assim, na visão do Ezequiel do presente, seria essa abordagem que eu tomaria, e eu poderia contar um pouco para esse jovem, que seria eu mesmo mais jovem, como é que foi a minha experiência com Deus. E eu acho que esse jovem não daria a menor importância para nada do que eu iria relatar para ele. Mas o que eu ia relatar para ele? Eu ia dizer para ele o seguinte: cara, dentre as pessoas mais importantes da minha vida está a minha irmã mais velha, Luciana. Inclusive, se estiver assistindo o vídeo, beijo gigantesco, te amo, viu, Lu? E tipo assim, ó, a Luciana é uma pessoa absolutamente importante na minha vida, assim, sobre múltiplas perspectivas. Não vou dizer que é a pessoa mais importante, porque não estaria sendo correto nem verdadeiro. Difícil a gente comparar as pessoas, né? Mas a Luciana é a pessoa mais importante da minha vida, tanto quanto as pessoas mais importantes da minha vida, como minha mãe, como a minha outra irmã, Stephanie, como meu pai, ainda que meu pai está até um pouco abaixo desse grupo aí, da minha mãe e das minhas duas irmãs, que foram as pessoas com as quais eu realmente aprendi a ser um ser humano, né? Nasci da minha mãe, nasci naquele ambiente familiar, e ali eu realmente cresci e me desenvolvi. Então essas são as pessoas mais importantes da minha vida e a Luciana é uma delas. E o que acontece? A Luciana, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito inquiridora das coisas de uma forma meio que geral. E ela fez várias peregrinações intelectuais, assim, por vários caminhos diferentes ao longo da vida. E houve um momento em que ela peregrinou pela filosofia oriental, e essa filosofia ela não tinha só aspectos teóricos, de pensamentos e convicções, sei lá, taoístas, budistas, coisas do tipo, mas ela tinha conteúdos práticos, né, em relação à vida, que tinham que ver com a sexualidade, tinham que ver com a alimentação, tinham que ver com um monte de questões assim interessantes, né, que não eram meramente filosóficas, mas como um estilo de vida mesmo, né, que tinha que ver tudo com a macrobiótica, com um monte dessas questões assim bem interessantes. E aquilo fez bastante diferença positiva na vida da minha irmã, de uma maneira prática, assim. E eu vi e testemunhei um pouco disso. E quando ela propôs para mim, para minha mãe, etc., a gente dar uma mudada na nossa alimentação e trabalhar um pouco esses conceitos, eu e minha mãe, assim, a gente aceitou esse desafio de forma relativamente fácil, assim, o que não é exatamente fácil, geralmente, para a maioria das pessoas. Por exemplo, uma das coisas fundamentais lá da mudança do nosso estilo de vida e tudo mais era deixar de comer arroz branco e comer arroz integral, e fazer, inclusive, do arroz integral o alimento rei da existência humana, né? Que basicamente tem um pouco a ver com a filosofia desse negócio aí. E não é todo mundo que se acostuma com o arroz integral.
E eu e minha mãe, a gente se acostumou com o arroz integral meio que imediatamente. Hoje, eu estou afastado do arroz integral, confesso a vocês. Faz alguns anos já. Mas naquela época, eu devia ter uns 18, 19 anos de idade, mais ou menos. A mudança foi assim... eu pensei numa palavra em inglês que é smooth, né? Que é tipo assim, suave. Foi tranquila, assim, essa mudança. E aí eu cortei carne, cortei queijo, cortei ovos, cortei leite, cortei açúcar e era arroz integral power com vegetais, tudo, nossa, bem cozido, bem cozido, bem cozinhado, bem feito. E tem essa coisa assim dos 4 sabores, né? Você faz o arroz integral à base da refeição, mas você come uma coisa meio doce, meio amarga, meio salgada, meio enfim, aquela coisa toda dos sabores e não sei o que, mastigar bastante, comer bem. E aquilo fez uma diferença gigantesca na minha vida, porque eu vivi uma época em que eu era super saudável, né? Tipo, 18 anos de idade, 17 anos de idade. Então, assim, com aquela alimentação, o nível de lucidez, de saúde, de coisa que eu tinha, assim, era até mais ou menos acima do normal, né? Naquela época, por exemplo, foi a época que um pouco depois eu conheci a Heloíse, né, que foi a minha primeira esposa, e eu vivi uma época assim muito gostosa, muito legal da minha vida, assim, e tudo mais. Então, tipo assim, o que acontece? Tudo aquilo fez uma diferença na minha vida que não foi meramente teórica. Tipo assim, eu tenho uma ideia aqui que o yin e o yang, o bem e o mal, e não sei das quantas, que tem uma implicação, que essas forças têm que estar em equilíbrio, e aí tem coisas que são yin, tem coisas que são yang, tipo assim, mulher é yin, homem é yang. Sólido é yang, líquido é yin. Enfim, aí você vai diferenciando toda a realidade, e aí você vai tendo o equilíbrio entre coisas que são yin e que são yang, no que você come, no que você faz, no que você não faz. E a sua vida vai entrando meio que num eixo, num equilíbrio, e você vai melhorando e blá blá blá. Mas não era uma coisa assim só teórica, não era só uma doutrina, especialmente com a mudança da alimentação, aquilo fez uma diferença prática na minha vida gigantesca. E aliado a essa filosofia, a essa coisa toda, tinha o tal do I Ching, né, que é o livro das mutações. Um dia, talvez, eu faça um vídeo, uma sériezinha sobre o I Ching para vocês, tá bom? Sem o I Ching, eu nunca teria acreditado em Deus, beleza? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes do I Ching aqui nesse momento, não. O I Ching é um material super interessante, assim, sobre múltiplas perspectivas, e no final das contas ele propõe ser um oráculo. E o I Ching ele funciona muito bem como oráculo, mas, além de um oráculo, ele é um compêndio de sabedoria que remonta a milhares de anos atrás, na China antiga, e que eu estudei de verdade. E assim, não estudei exatamente de um ponto de vista místico, porque eu sou uma pessoa que à época ainda era completamente ateia, não acreditava em Deus, em espírito, em alma, em energia, em nada. Mas, como aquela filosofia chegou para mim com implicações práticas e melhorou a minha vida, expandiu a minha mente, me deu saúde, etc., eu respeitava os fundamentos daquilo que fazia parte da minha vida. E aí eu comecei a estudar o I Ching, li, consultei o I Ching milhões de vezes, né, no contexto da sua função como oráculo. E tudo fazia muito sentido, tudo dava muito certo, tudo era muito muito iluminado, assim, um negócio muito louco, assim, muito interessante. No futuro talvez eu explique um pouco melhor para vocês. Então no I Ching nós temos basicamente um compêndio de 64 situações diferentes que supostamente incluem todas as possíveis relações entre os elementos que existem no mundo. São os 64 hexagramas que formam o I Ching. Inclusive o I Ching é um livro sem palavras, o original.
Tá? A versão que eu estudava era uma versão que já continha a tradição com palavras explicando os hexagramas, mas na real, o I Ching mesmo ele é o livro só com as figuras, que basicamente são um conjunto de 64 relações entre 6 posições diferentes, que podem conter em cada posição uma linha contínua ou uma linha vazada, cortada no meio. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem um pouco da lógica. Uma linha contínua é Yang, uma linha cortada ao meio é Yin. E aí você vai ter as relações entre elas. Já viu a bandeira da Coreia, que tem aqueles pontinhos? Por exemplo, você tem um traço retilíneo, um vazado, um retilíneo. Aí forma um trigrama. Então, hexagrama é 2 daqueles, né? Então, é um embaixo do outro. Então, o que acontece? O primeiro hexagrama do I Ching são 6 linhas, vou colocar 6 linhas aqui, 6 linhas retilíneas. E o segundo hexagrama são 6 linhas vazadas. O primeiro hexagrama se chama o criativo, o segundo hexagrama se chama o receptivo. O primeiro hexagrama seria Yang, o segundo hexagrama seria Yin. E o primeiro hexagrama é o criativo e o segundo hexagrama é a Terra. Basicamente seria a relação entre o Criador e a criação. É o criativo que criou o mundo. Tá? Ainda que eles não tratassem esse conceito exatamente com a visão de Deus judaico-cristão. Tá? Era só a ideia do criativo na relação com a criação, a Terra. O princípio espiritual, o princípio terreno, né? O princípio ativo, o princípio receptivo. Então, por exemplo, Deus age e a Terra é criada. Deus semeia a vida e a vida floresce na Terra. E existem várias dessas implicações nessas relações entre os 2 primeiros hexagramas. E essas relações elas eram trabalhadas não exatamente no sentido de dizer que Deus existe. Mas no final das contas, sempre ficava aquele treco assim no ar, né? Aquela possibilidade no ar, aquela ideia no ar, que não era o Deus judaico-cristão, mas era o criador, o criativo, um princípio ativo, luminoso, perfeito, correto, espiritual, blá blá blá, que dá origem à realidade. E durante alguns anos eu estudei o I Ching, consultei o I Ching e trouxe o I Ching como uma característica da minha existência. E em algum momento eu passei a trabalhar com aquela hipótese de que aquilo pudesse ter uma implicação de que Deus pudesse existir. E esse foi um primeiro momento em que o Ezequiel do presente começou a ser formado e o Ezequiel do passado começou a desaparecer. Só que se eu contasse como a pessoa que eu sou hoje para aquela pessoa antes dessa experiência, na época que eu não tinha passado por isso ainda, eu ouviria essa história e eu diria assim, você então é mais um trouxa que acreditou em qualquer bobagem por aí. Ponto, acabou a conversa. Não tem muito como avançar além disso. Ok, você em algum momento decidiu crer em Deus, eu nunca decidi crer em Deus. Você não vai me convencer a crer em Deus, porque um dia você tomou a decisão de crer nele, ou de crer na hipótese de que talvez ele exista. Porque se eu ouvisse esse papo, eu iria trabalhar com essa ideia quando eu era ateu. Não, eu não trabalho com essa hipótese, amigão. Por isso eu nunca me convenceria que Deus existe contando a minha história para mim mesmo antes de passar pela minha história. Jamais, nunca. Não tem argumento que se coloque na face da Terra que possa dizer para uma pessoa que não passou por essa experiência de abrir o seu coração para a possibilidade de que Deus exista, se ela está fechada a essa possibilidade. Fim. Enquanto eu não passei por isso, eu não trabalhava jamais com essa hipótese. E começar a trabalhar com essa hipótese foi uma coisa assim interessante na minha vida, porque não foi assim da noite para o dia, foi diferente da minha
conversão ao ateísmo, né? Que foi uma coisa da noite para o dia, assim. Quando eu comecei a trabalhar com a ideia de que Deus pudesse existir, aquilo veio mais no sentido de pensar a respeito de que talvez Deus pudesse existir. Não de, pô, cara, óbvio que Deus existe, olha aí, né? Não foi assim. Então foi o contrário, assim, tá, beleza. Quais seriam as implicações, se isso aqui quisesse dizer que Deus existe? Então, tem um princípio, tem um criador, mas é uma pessoa, não é uma pessoa, é uma energia, não é uma energia. E isso tem implicações para realidades referentes, né, à existência do universo, mas também a mim, eu tenho uma alma, tenho um espírito, tenho a vida após a morte. Lembre que nessa época que eu estava começando a aventar essas coisas, eu já estava com a Heloíse, que tinha aquela coisa do espiritismo. Então, essas coisas começaram a me fazer pensar em um monte de coisas que até então eu nunca pensava. Né? Porque essa é a real. E eu comecei a pensar, e sem nenhuma influência, nem da Heloíse, nem de ninguém, eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia. Obviamente a gente já sabia milhões de coisas a respeito da Bíblia, porque nascemos num país católico, tem um monte desse papo, Deus e não sei o quê. Mas eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia assim, meio que sozinho, por mim mesmo. E eu queria saber se eu conseguiria ter uma experiência semelhante com o que eu tinha com o I Ching, com a Bíblia. Eu lia o I Ching, eu consultava o I Ching e fazia total sentido para mim. Independentemente de questões obscuras ali da exegese daqueles textos, umas coisas muito malucas, muito interessantes. Tem algumas questões, às vezes, que o I Ching não é exatamente simples. Mas, em geral, para mim, pelo menos, ele é um livro simples. Simples de entender. Ele é muito ousado, ele é muito louco, ele é um oráculo, né? Um oráculo vivo, muito doido. Mas para mim, tranquilo ali. E eu pensei assim, será que na Bíblia vai nesse caminho também? Ou não? A Bíblia é um livro totalmente histórico, totalmente humano, aquele papo todo das discussões bíblicas, que eu não era profundo nessas discussões, mas eu era ateu, então eu tinha noção das tretas mais ou menos, assim, das principais tretas, e obviamente não tinha respeito nenhum pela Bíblia. E quando eu fui procurar a Bíblia, nesse contexto da minha vida, eu fazia daquela forma como não se deve fazer. Cara, pegar, abrir a Bíblia assim aleatoriamente e ler uma passagem assim, como quem abre um biscoito da sorte, como quem consulta um oráculo, como quem vai num cartomante, inclusive meio que sem crer mesmo, assim, só pra tipo, ter uma curiosidade, bate um olho assim, sei lá, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda e tal, e as árvores, não sei o quê, as aves do céu fazem o seu ninho nele, blá blá blá. E eu lia, de vez em quando, assim, não era um leitor da Bíblia, mas eu lia de vez em quando a Bíblia. E naqueles momentos, assim, dos meus primeiros contatos particulares e pessoais com o texto bíblico, acontecia uma coisa um pouco semelhante com o que acontecia comigo em relação ao I Ching, que era uma coisa assim que eu li uma coisa qualquer e meio que eu tinha a sensação de que aquilo fazia referências a questões que eu estava pensando, ou experimentando, ou vivendo, ou dilemas, ou questões assim da minha vida, de uma forma sábia. De uma forma que eu podia entender, mas eu não interpretava aquilo como, tipo, Deus está falando comigo, não. Eu interpretava aquilo da mesma maneira como eu interpretava o I Ching. Pô, tem um negócio interessante aqui nesse treco, entendeu? Um negócio assim que não é idiota, não. Não é burro esse negócio. Não é assim um negócio completamente imbecil. Que era mais ou menos a visão que eu tinha de crente que lê Bíblia, né? Tipo, gente completamente imbecil. E aí, dentro de um processo que durou mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos e meio, mais ou menos,
eu fui colecionando experiências com essas coisas, até que houve um dia da minha vida em que eu já acreditava em Deus, tá? Mas era uma crença bastante teórica, pouco embasada, não muito relevante, não muito urgente, não muito profunda. Era uma coisa assim que eu não tinha mais vontade de negar que Deus existia. Eu já acreditava que Deus existia, só que era uma coisa um pouco distante, um pouco confusa, um pouco utópica, um pouco sem forma, sabe assim? E a minha fé em Deus estava sem forma e vazia. Já era uma fé em Deus, eu já acreditava assim que Deus existia assim. Mas peronomútil, mais ou menos, de uma forma descompromissada, de uma forma, tipo, mudou muita coisa na minha vida, acreditar em Deus. Até que chegou um dia. Nesse dia o bicho pegou lá em casa. Inclusive, eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, em algum vídeo de alguns anos atrás, tá? Eu e a Heloíse, nós morávamos numa casa ali no Pilarzinho, Curitiba, e a nossa casa tava um brinco de limpa, arrumada, faxina, tudo no lugar. Eu não tinha Bíblia naquela época, mas tinha a Bíblia dela aberta lá na cabeceira da cama, ela estava lendo, enfim, Isaías 48, estava aberto lá. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, acho que só quase uma semana, aquela Bíblia aberta lá naquele. Ninguém tava muito preocupado com exegese bíblica, com leitura bíblica. E a Bíblia estava lá aberta naquele capítulo. E durante aqueles 4, 5 dias, a casa que inicialmente estava totalmente limpa, já começou a ficar uma zona, né? Porque aí trabalhar, estudar, fazer as coisas e tal. Aí já tinha roupa no chão, já tinha louça para lavar, já estava uma zona. E eu acordei naquele dia e olhei para aquela casa assim, aquela bagunça, aquela loucura de sempre na minha vida. E eu entrei no quarto, cara, e eu olhei aquela bendita Bíblia. E eu falei assim, cara, Deus tem uma coisa para falar para mim. Faz dias que essa Bíblia tá aberta aqui. E eu, tipo, nem dou atenção, tô nem aí. Não, é agora, cara. Sentei e abri. Sentei e abri, não. Sentei e peguei a Bíblia que já estava aberta em Isaías 48. E eu li 15 versículos. E depois que eu terminei de ler 15 versículos, eu era outra pessoa, cara. Tô louco isso. Eu vou ler o texto aqui para vocês. A versão que a Heloíse tinha em casa era uma versão católica, não era essa aqui ao meio da revista atualizada. Mas não tem importância. Eu peguei, abri a Bíblia, não, ela já estava aberta. Peguei a Bíblia que já estava aberta na minha mão e li assim, ó. Ouvi isto, ó casa de Jacó. Vós que chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, não em verdade, nem em justiça. Quando eu li as primeiras palavras, e aquela tradução da Heloísa ela é mais gostosa do que essa aqui em vários aspectos. As primeiras palavras que eu li, ouve, casa de Jacó, você que jura pelo nome de Deus, não tem verdade, não tem justiça. Cara, eu fui tomado do impacto da palavra de Deus no meu coração, na minha alma, de uma forma como pouquíssimas vezes na minha vida isso aconteceu. Isso aconteceu outras vezes sim, mas essa vez foi a primeira vez. E dessa vez eu não consegui escapar, cara.
Aí o texto continua dizendo assim, ó, e cada verso que eu lia, cada frase que eu entendia, era Deus cravando o seu espírito, o seu olhar, a sua palavra sobre mim. E eu chorava copiosamente. Tipo, foi uma coisa muito louca, assim, muito interessante. A cada frase eu chorava e chorava e chorava. Aí quando eu conseguia me recompor, aí o texto continuava. E assim ia, né? Da cidade santa tomam o nome, se firmam sobre Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, eu as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. Eu as fiz ouvir. De repente eu agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, que tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei naquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse. Para que você não dissesse, meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Tu já tens ouvido? Olha para tudo isso agora? Porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que você não conhecia. Apareceram agora e não há muito tempo. E antes deste dia, delas não ouviste, para que não digas, eis que eu já o sabia. Tu nem ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que você procederia muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que eu não venha te exterminar. Eis que te acrisolei, mas nada disso resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim. Por amor de mim é que eu faço isso. Pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outro. Dá-me ouvidos, ó casa de Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, sou eu mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu o céu. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvis. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu te tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e tornarei próspero o seu caminho. Eu não consigo expressar na leitura de hoje o absoluto impacto infinito e gigantesco que o Espírito Santo colocou na minha vida naquele dia que eu li aquele texto. O texto, inclusive, com uma linguagem um pouco mais legal do que essa. Mas foi uma experiência muito forte, muito legal, muito pesada. E daquele dia em diante, eu me tornei um ser humano diferente. Só que, se eu contasse para o Ezequiel ateu essa história, o Ezequiel ateu diria: você é um idiota, cara. Eu jamais acreditaria numa coisa dessa. Eu jamais acharia que eu ia encontrar um livro na rua chamado Bíblia, ia ler e ali Deus ia falar comigo, e ali Deus ia mudar a minha vida, e ali aquelas palavras seriam verdadeiras e profundas, e que ele criou o mundo. Ele criou o mundo, ele criou essa desgraça desse mundo cheio de porcaria e desgraça e não sei o quê, e ia repetir os mesmos argumentos de qualquer ateu. Sabe por quê? Porque quem não passou por essa experiência, não é que a pessoa não seja capaz de ponderar se ela pode ser verdadeira ou não, se Deus pode existir ou não. Se a pessoa está fechada para isso, não tem o que possa ser falado.
não existe. Eu jamais me convenceria quando eu era ateu contando essa história. E essa é uma das razões principais em função das quais eu não tenho apologética voltada para ateus. Não é porque eu não respeite a experiência deles, não é porque eu acho que eles não sejam importantes e tenham o direito de ponderar essas questões e ouvir o evangelho. Na verdade, eu tinha um pouco de noção do evangelho quando eu era ateu, mas eu simplesmente rejeitava completamente qualquer hipótese daquilo ser verdade, daquilo fazer sentido, daquilo ser um caminho melhor do que o caminho no qual eu andava. Inclusive, eu pensava o exato oposto. Era preferível morrer do que ser crente, era preferível qualquer coisa, menos ser tipo assim, uma pessoa religiosa, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que crê em Bíblia, pior ainda do que crê em Deus. Entende? E por isso eu não tenho essa postura de querer convencer o ateu que Deus é verdadeiro, que Jesus voltará, que nós estamos no fim dos tempos, ou que Deus criou o mundo, ou que a Bíblia é a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus, e que o Espírito Santo não sei o quê, e que após a morte vai acontecer isso, depois vai ter a ressurreição, depois vai acontecer aquilo, e aí na eternidade vai ser assim o assado. Naturalmente, hoje eu falo de uma perspectiva de quem não está lendo Isaías 48 pela primeira vez. Inclusive, eu conheço várias discussões teológicas a respeito de Isaías 48, e em nenhum dos meus estudos teológicos, nunca ninguém falou assim que, na verdade, esse texto era só para converter o Ezequiel Gomes. Na verdade, eles falam aqui milhões de coisas, que nada tem que ver com aquela minha experiência lá naquele dia, né? E eu nunca deixei que o conhecimento mais teórico, mais acadêmico, das discussões teológicas a respeito desse texto apagassem a memória que eu tenho daquela minha experiência com Deus, não é com a academia, não é com o texto hebraico, não é com a discussão crítico-histórica, ou gramático-histórica, ou com a doutrina da igreja XYZ, não foi nada disso, zero. Foi uma experiência absolutamente forte com Deus, mas que eu jamais conseguiria demonstrar para quem não quer crer em Deus. Então, se eu, hoje, voltasse ao passado e me encontrasse como um ateu, essa história nunca iria me convencer. Porque eu precisaria passar por um monte de coisa que eu ainda não tinha passado. Eu precisaria experimentar um monte de coisa que eu não tinha experimentado. Eu jamais seria convencido porque outra pessoa tivesse dito para mim que trabalhava com a hipótese de Deus existir, ou Deus falou com ele quando teve uma experiência XYZ. Por isso eu não tenho essa coisa de convencer ateu, ficar argumentando com ateu sobre essas questões. Ateus são irrefutáveis, como Ezequiel Gomes é irrefutável, como Gleison Pércio é irrefutável, como João Flávio Martinez é irrefutável, como Mormon é irrefutável, como Testemunho de Jeová é irrefutável, como qualquer um que está firme nas suas convicções é irrefutável, porque ninguém vai convencer a outra pessoa do que ela não quer ser convencida. E as pessoas querem ou não querem ser convencidas de questões XYZ de uma forma super complexa. E em função dessa complexidade, não é o ponto de que nós não devamos testemunhar a todas as pessoas, mas é o ponto de que mais cedo ou mais tarde, cada pessoa vai ter que ter a sua experiência com as coisas de uma forma meio que geral, para tomar as suas decisões de crença ou descrença. E até que as pessoas estejam maduras para essas questões, a gente tem que respeitar. Não quer dizer que a gente não deva testemunhar. Talvez, se eu me encontrasse quando eu era mais novo ateu, seria legal eu poder ter esse papo comigo mesmo. Mas eu garanto que não ia fazer diferença nenhuma. Por isso, meu trabalho é voltado mais para as discussões internas dentro da fé cristã e não voltadas para o externo. Existem pessoas que têm um chamado voltado mais para o externo, para trabalhar os argumentos, para trabalhar as hipóteses, para abrir um pouco a mente das pessoas, para elas também terem a experiência mais ou menos como eu tive. Começar a aventar a possibilidade de Deus existe e ter um encontro particular com ele em algum momento, em algum contexto, que não pertence a mim, nem a você, nem a ninguém.
pertence a cada pessoa que vai se abrir ou não para essa experiência, certo? Tive vontade de contar essa história, espero que ela tenha feito bem a quem teve coragem e paciência de me ouvir por quase 50 minutos falando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.